Graça e paz, bom dia a todos, todas. Que alegria estar de volta. Quero desde já agradecer você que orou, que intercedeu pelo descanso meu, da Aline, da Anne. Tivemos um tempo aí de férias, alguns diazinhos, e estou de volta. Quero manifestar aqui a minha alegria publicamente de poder voltar à querida e amada IBQ. Para mais um ano com certeza cheio do Espírito, inspirado por Ele, e espero que você esteja tão animado quanto eu, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer em 2024. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 33. Não tem forma melhor do que começar esse ano, se bem que vocês já começaram, né? Alguns domingos, né? Meditando na palavra de Deus, meditando no Evangelho, que é onde a gente encontra a sabedoria para a gente poder viver. Marcos capítulo 9, nós vamos ler nessa manhã o verso 33 até o verso 37. Diz assim, o evangelista: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, Jesus perguntou para os discípulos: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Quero te convidar nessa manhã a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito nessa manhã. Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua voz. Pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, mas de maneira muito especial, ilumine os nossos corações, ilumine o nosso interior, para que a gente consiga discernir o Teu Evangelho de maneira clara, Pai. Pedimos que o Senhor ilumine nossa mente, os nossos corações, para que a gente possa ouvir a Tua voz e praticar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que a gente saia daqui, Pai amado, edificado, cheio do Teu Espírito, que é Espírito de Jesus. É o que eu te peço por todos nós aqui, a começar por mim, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Jesus, Ele está nesse contexto aqui. Eu queria te convidar para ler um versículo que está lá no primeiro versículo do capítulo 9. Ou melhor, um pouquinho depois, né? Que nesse contexto aqui, ele vai estar falando, ele está comentando, está dividindo junto ali de todos aqueles que estão junto de Jesus no caminho. Deixa eu só pegar o versículo aqui certinho para falar para vocês. Marcos capítulo 9. Isso. Ele diz assim, né? Ele lhes disse: Garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo em poder. Antes de verem o reino de Deus vindo em poder. Jesus está anunciando o reino de Deus. Jesus está explicando para eles a respeito do reino. E esses discípulos aqui, de alguma maneira, eles não estão conseguindo compreender do que se trata esse reino. Tem um gap, tem um vão, um vácuo entre aquilo que Jesus está querendo ensinar e entre aquilo que eles estão conseguindo perceber a respeito do reino. Eles têm na cabeça, os discípulos, esses 12 que estão andando com Jesus, um reino de Deus militarizado.
Um reino de Deus hierarquizado. Um reino de Deus cujo poder na cabeça desses que estão ouvindo a respeito de Jesus, esses 12, eles estão entendendo que se trata de um reino tipo igual Roma, com seu exército, com seus soldados, com a sua hierarquia. E esses discípulos estão tendo muita dificuldade em discernir aquilo que Jesus está explicando para eles. E é justamente por conta dessa dificuldade, irmãos e irmãs, que esses discípulos eles estão, ao longo de tudo o que está acontecendo, e aí no verso 33 eles chegam a Cafarnaum, então eles estão se movimentando de lugar em lugar, de vilarejo em vilarejo, com a série de histórias que vocês estão ouvindo aqui ao longo dos domingos, nessa exposição de Marcos, né? A gente já teve aqui a cura do menino endemoniado, a gente teve a transfiguração, e eles chegam aqui nesse lugar, e durante o caminho Jesus percebe que eles ficam papeando, que eles ficam tendo algumas conversas, e as conversas que eles estão tendo denunciam o quanto eles não estão entendendo o que Jesus está ensinando para eles. E é muito interessante perceber que o texto fala que existiu um silêncio. Porque quando eles chegam, Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? E aí, o texto evangelista Marcos diz: eles guardaram silêncio, porque no caminho eles estavam discutindo quem seria o maior. Por que eles guardam silêncio? Porque eles ficam envergonhados. É uma coisa chata de você falar para o seu mestre que você estava discutindo quem era o maior. Eles ficam em silêncio porque o tipo de conversa que eles estavam tendo é um tipo de conversa que envergonha. Eles ficam em silêncio porque eles ficam constrangidos de dizer para Jesus o que de fato eles estavam conversando. Eles ficam numa saia justa. Sabe quando você está conversando uma conversa assim meio esquisita com alguém? Aí chega alguém e você fica todo sem graça? Já aconteceu com você? Ou você sendo a pessoa que está fazendo a conversa sem graça, ou você que pega no flagra aqueles que estão tendo uma conversa sem graça. É uma situação chata, porque tudo aquilo que é das trevas é chato. Tudo aquilo que você faz nas trevas e não pode vir à luz é uma coisa chata. E eu queria usar uma outra palavra para mostrar o que tipo de conversa. É uma conversa feia. É feio. Eu me lembro, né, eu sempre conto histórias aqui dos meus pais, né, quando eu era criança. E eu me lembro muito de uma situação assim, meus pais falando assim: olha, vai vir visita, não faz isso que pode ficar chato. Olha, não fica na mesa com a gente, que na hora que as crianças comerem você vai sair, porque senão pode ficar chato. É o medo de ficar chato, de gerar um constrangimento, sabe? Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. O constrangimento já foi gerado e eles silenciam. E eles silenciam, eu quero reforçar com os irmãos, vocês precisam entender isso. Eles silenciam porque a índole de um tipo de conversa em que a gente fica falando quem que é o maior, quem vai ser o grande, quem vai ser o poderoso, a índole de uma conversa sobre hierarquia. Hierarquia é essa coisa de patente, né? Por isso que eu falei de desmilitarizar, de militarizar. Dentro do ambiente militar você tem patente. Você começa lá talvez, eu não sei certinho, tá? Mas soldado, aí você vira um cabo, aí você vira um comandante, você vira um general, né? Eu lembro do joguinho que tinha lá, né? Combate, né? Tinha as hierarquias. Quando você fica conversando com alguém, sabe, no cafezinho do seu trabalho e fala assim: será que eu vou ser promovido? Será que eu não vou ser promovido? Será que eu vou ter aquele cargo? Será que eu não? Aí chega seu chefe. É chato, é feio você ficar falando que você quer ser o maior. É uma coisa que torna a vida feia. Porque o poder, gente, o poder torna a vida feia. O poder, e é de poder que se trata aqui. Eu quero ser o maior para ter mais poder sobre os menores. Eu só vou ser maior se tiver gente menor. Não tem graça eu ser maior e não ter ninguém para competir comigo. Não tem graça eu viver num mundo em que só eu que mando e não tem quem mandar. É poder. E se tem 3 coisas que corrompem o humano.
A primeira delas é poder. A segunda delas é poder. A terceira delas é poder. Poder, gente, é um negócio perigosíssimo. E a gente está lendo um texto de quase de 2000 anos atrás. Se os discípulos caminhando com Jesus fisicamente tiveram essa dificuldade de entender isso aqui, imagina nós. Não se iludam. Isso tudo que está se passando nessa cena aqui diz respeito a mim e a você. Nós somos esses discípulos que, por vez ou outra, estamos querendo discutir, que estamos querendo ser os melhores. Queremos ser o maior. Queremos passar por cima dos outros. E o meio religioso, isso acontece em todos os contextos, mas eu acho, palpite meu, o meio religioso potencializa isso. Porque no meio religioso, essa conversa sobre poder, sobre quem é o maior, tem um verniz de santidade. Então não chega assim, eu falo assim, eu quero ser maior que a Jovelina. Não falo, ninguém fala isso. Eu quero mandar no Guilherme. Ninguém chega e fala isso. A coisa acontece de outra maneira. Eu quero ser mais santo que a Jovelina. Ou então, eu sou mais santo que a Jovelina, eu sou mais santo que o Guilherme. E aí quando a gente vai para o campo da santidade, com essa linguagem toda mais pura, mais religiosa, a coisa passa meio desapercebido, mas o jogo é o mesmo. É o jogo do poder, é o jogo de quem é o maior. E se tem um maior, tem que ter obrigatoriamente um menor. Quem é o mais santo? Quem é o mais puro? Quem tem mais autoridade? Já contei para vocês que eu já ouvi uma vez isso. Pastor, você tem que ter autoridade. Dá vontade de falar como Jesus falou para Pedro. Arreda Satanás, esse papo é do diabo. Esse papo não é de Jesus. Essa autoridade militarizada, essa autoridade hierarquizada, isso não tem cheiro do evangelho, isso não tem a ver com Jesus, isso não tem a ver com o mestre. Isso é conversa de discípulo, e se o mestre chegar perto da gente e a gente tiver com esse papo, automaticamente, creio eu, que a gente vai silenciar com vergonha da presença de Jesus no nosso meio. Quando a gente vive dentro dessa lógica da hierarquia, essa lógica do poder, a lógica de quem é o maior, gente, é justamente daqui que brotam as piores coisas que existem em nós. Da lógica de quem é o maior brota a falsidade. Da lógica de quem é o maior brota a inveja. Porque eu invejo aquele que tem poder. Eu quero estar no lugar dele. Eu puxo o tapete dos outros para poder chegar lá. Brota a perversão, a perversidade. Lógicas maquiavélicas. Em que eu estrategio. Procuro caminhos e alternativas para conseguir adquirir aquele cargo, aquela posição. Eu fico com sede, com vontade de poder, e aquele que tem o poder eu invejo, e quero tirar ele de lá para poder chegar naquele lugar. A mentira, a maldade, tudo que há de pior no ser humano brota no terreno do jogo do poder, no terreno do jogo de quem é o maior, no terreno do jogo da hierarquia. Isso destrói a vida, isso estraga as nossas relações, isso torna a nossa existência feia, isso faz a gente ficar envergonhado, ficar constrangido, em silêncio, quando as pessoas começam a perceber quem nós somos e que tipo de jogo nós estamos jogando. Isso vale para a igreja? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tenho me esforçado ao longo desses 5 anos para mostrar para vocês que eu não estou num nível de autoridade superior a vocês, que eu não estou num nível hierárquico maior que vocês, que o ministério pastoral não tem a ver com hierarquia, tem a ver com dom do Espírito, tem a ver com serviço.
E se eu posso, de alguma maneira, debaixo da graça do Senhor, abençoar a sua vida com o meu serviço, o teu dom me abençoa igualmente. E eu careço do teu dom e do teu serviço para comigo, tanto quanto você de mim. Porque não tem hierarquia, e é triste, mas talvez isso aqui, esse andar aqui, tudo isso aqui atrapalhe um pouco. Porque parece que se trata de algo hierárquico. Não é assim no reino de Deus, não deve ser assim no reino de Deus. Disputa por cargo na igreja, quem é isso, quem é aquilo. Eu sou da diretoria, eu sou o diácono, eu sou o presidente, eu sou o vice, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, irmã, isso é o jogo dos discípulos que não entenderam a voz de Jesus, não entenderam o evangelho de Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com o reino. Mas não somente na igreja, essa lógica atrapalha a nossa família. Família, as relações. A gente não consegue se juntar todo mundo em família num churrasco, por quê? Porque tem gente que quer ser maior, tem um filho que quer ser o preferido, tem um outro que quer aparecer mais que o outro. A comida daquele que trouxe tem que ser melhor, mais gostosa que aquele, tem que ser mais elogiada em público, entende? É a mesma lógica, isso destrói as nossas relações. Voltando para os meus pais, eu vejo o esforço deles ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, ao me criar e criar a minha irmã Amanda. Isso eu vou levar de lição. Se porventura a Anne tiver uma irmãzinha, um irmãozinho um dia, eu vou levar isso de lição para a minha vida. O cuidado e a cautela em não fazer diferença entre os filhos. A cautela, o cuidado em não fazer com que um dos filhos seja mais privilegiado que o outro. Isso é cuidado. Por quê? Porque se há essa diferença, se há essa hierarquização, se há uma disputa sobre quem é o maior, o que acontece com essa família? Ela se corrói, ela se mata, se suicida, um suicídio relacional. Isso acontece com pais e filhos, isso acontece entre irmãos, isso acontece entre tios, isso acontece entre todos os tipos de relações familiares que a gente pode pensar. Esse tipo de lógica, meu irmão, atrapalha o nosso trabalho. Faz a gente se tornar perverso. Faz a gente querer puxar o tapete dos outros no nosso ambiente profissional. Isso é feio. Isso é feio. Faz a gente ser ambicioso, de uma maneira assim negativa, ruim. Faz a gente atropelar as pessoas. Isso atrapalha as nossas amizades. A gente precisa voltar para o Evangelho. E eu queria te sugerir algumas coisas que a gente pode aprender com a fala de Jesus e com aquilo que Ele tem a ensinar aqui. Em primeiro lugar, irmão e irmã, o reino não funciona na lógica da hierarquia. Risca essa palavra do seu vocabulário religioso. Tira essa palavra da tua vida espiritual. Talvez você se pergunte assim, poxa pastor, mas calma aí, não tem hierarquia? Mas e o meu trabalho? Tem chefe, tem subordinado. Mas e a igreja? Tem liderança, tem liderado, tem voluntário. Mas e a família? A família, eu acho que devia já ser óbvio para a gente, né? Que não tem hierarquia na família, né? Mas a gente precisa falar, porque há tanta confusão a esse respeito, né? Aquela coisa, né? O homem é o cabeça do lar. Então, tipo assim, você é tipo o chefe da sua mulher. Vai nesse caminho para você ver onde seu casamento vai parar. O pessoal está indo. Vai lá querer pagar de chefe da sua mulher. Você vai ver onde o seu casamento vai parar. Me procure rápido para a gente tentar conversar, tentar fazer um aconselhamento para ver se a gente consegue resolver alguma coisa, para ver se não é tarde demais. Isso normalmente funcionou. Você fala assim, mas tem tanta gente casada há tantos anos. Tem. Mas funcionou numa outra época, e se você olhar com uma lupa esse casamento, já não tem casamento lá não. Está empurrando com a barriga. Está empurrando. Vai se sujeitando. Porque eu não posso me divorciar, pelo amor de Deus. Como que a minha fama familiar vai ficar para a igreja, para a sociedade? Entenderam? Então já não tinha casamento, mas você só empurrou com a barriga, para fingir.
Hoje em dia, meu amigo, se você quiser pagar de machão na sua casa, de chefe da casa, chefe da sua esposa, autoritário, ixi, você vai ver o que vai acontecer. Não vai nesse caminho, não. Então, dentro do universo, do mundo, das coisas, as coisas existem organizações. Então a gente precisa se organizar, precisa ter uma liderança da igreja para cuidar da manutenção do prédio. Precisa ter alguém para ligar na Vivo, segunda-feira, para ver o problema da conta de telefone. Então é por isso que a gente se organiza dessa maneira. No trabalho é a mesma coisa, precisa ter alguém direcionando uma equipe, etc. e tal. Tudo isso aí é válido. Agora o ponto é, quando a sua vida opera dentro da lógica hierárquica, quando a tua espiritualidade se militariza, se hierarquiza, trabalha na chave do poder, meu irmão e minha irmã, cuidado, as suas relações estão em risco. A vida comunitária religiosa está em risco. A tua comunhão no churrasco de final de semana ou na macarronada do domingo está em risco. A tua saúde está em risco. Porque você vai voltar para casa com depressivo, com ansiedade, sei lá o que vai acontecer psiquicamente dentro de você, quando você entrar nessa loucura dentro do seu trabalho. Você vai adoecer. Porque é óbvio que nem todo mundo vai ser chefe. É óbvio que nem todo mundo vai ser CEO de empresa. É óbvio que nem todo mundo vai ser líder. É óbvio que nem todo mundo vai ocupar determinadas funções. E se você achar que tudo é sobre ser o maior, a própria vida vai puxar um tapete em você. E quando a vida puxa um tapete na gente, isso é pior do que quando outro humano puxa o nosso tapete. Não espere a vida te ensinar. Escute Jesus. Escute Jesus, porque ele diz também que no reino de Deus a preocupação não é sobre quem é o maior. A preocupação é sobre quem serve mais. Você quer ser o maior? Seja o menor. Seja servo de todos. Seja servo de todos. Sirva o outro. Tire da sua cabeça essa ideia de querer ser o maior e comece a pensar como que você pode servir aquele que está perto de você. Pare de pensar nas diferenças, se estão te aplaudindo, se não estão te aplaudindo, se a tua comida é a mais gostosa, se não é a mais gostosa do final de semana, junto da sua família, da sua casa. E sirva, ame, se doe, se entregue, não se preocupa com holofote, não se preocupe com aplauso, não se preocupe com essa bobagem. Isso tudo é bobagem, gente. Isso tudo não tem o cheiro do evangelho, não tem cheiro de graça. O reino de Deus não é militarizado, a gente tem que desmilitarizar a nossa espiritualidade, deshierarquizar a nossa espiritualidade, e se preocupar tão somente com uma coisa, o serviço. O serviço. Esses discípulos estão na contramão do evangelho, eles não tinham entendido nada. E a minha preocupação aqui nessa manhã é se nós estamos entendendo alguma coisa. Que você possa vir para a igreja, que você possa vir para a sua família, que você possa trabalhar, que você possa fazer tudo o que você fizer na vida, porque o evangelho tem a ver com a vida. Sirva na vida. E de maneira muito bonita, eu queria destacar isso para a gente finalizar essa reflexão. Jesus, como sempre, ele faz uma ilustração ao vivo e a cores. Ele pega uma criança, traz essa criança para o centro e ele vai dizer: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas está recebendo aquele que me enviou, que é o Pai. O reino de Deus tem a ver com serviço, mas de maneira muito particular, com o serviço de crianças. Serviço de pequeninos. Quem é a criança? A criança é a vulnerável. Que importância tem uma criança nesse contexto aqui? Nenhum. Ela não produz nada, ela ainda não está lendo a Torá, ela ainda não está aprendendo sobre religião. A criança era um ser marginalizado dentro dessa sociedade, tinha pouquíssima importância para os homens daquela sociedade.
E Jesus traz justamente esse que não tem importância, coloca no meio e diz assim: olha, você tem que servir esse aqui, ó, a criança. E eu quero falar de maneira muito clara, muito categórica para você, porque isso tem a ver com espiritualidade cristã. Eu estou falando de uma tradição milenar, que durante séculos e mais séculos, as pessoas que, digamos assim, que a gente tem testemunho de que mais experimentaram de Deus na vida, deram esse tipo de testemunho. O testemunho do cuidado daquele que sofre. O testemunho do cuidado, do serviço e do amor para aquele menos favorecido. Seja uma criança, seja um empobrecido, seja os moradores em situação de rua nesse momento, seja aquele que está sendo alvo de bullying, talvez na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho. Sabe aquele que é discriminado, que todo mundo vira a cara? Eu vi lá, né? Um meme esses dias aí de um desses reality shows, né? Que chegava o camaradinho assim, numa rodinha de conversa, todo mundo levantava e ia embora. Gente, um memezinho assim, foi de rasgar o peito. Que tristeza, que tristeza. Você já imaginou uma pessoa que chega num lugar e todo mundo levanta e vai embora? Que coisa triste. Pois é, você quer ser cristão, você quer servir Jesus, você quer ter uma vida espiritual alinhada com o coração de Cristo, você tem que ficar com esse aí, ó, que ninguém quer. Você tem que ficar perto daqueles que todo mundo quer chutar. Você tem que ficar perto e amar e servir aqueles que talvez vão queimar o teu filme. Você quer ser cristão? Você tem que olhar para essa criança que Jesus traz para o centro ali e entender que se trata de servir estes. Porque quando você serve estes, você serve Jesus. Quando você serve Jesus, você honra e agrada o coração do Pai. Isso é fé cristã. Ah, quem é o maior? Bobagem. Ah, quem vai ter o cargo? Meninice. Ah, mas quem... Infantilidade espiritual. E pior, e eu quero ser bem categórico aqui para os seus irmãos entenderem, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso está em oposição, isso é o antirreino. Quem opera nessa lógica é o anticristo. Para ser mais categórico, isso é coisa do diabo, do inimigo de Deus. Sirva. Se você, portanto, ama hierarquia, poder, eu quero te convidar a fazer uma reflexão séria, olhar para dentro de si, para dentro do teu coração. Se você ama a hierarquia, se você ama o poder, se você seria esse discípulo que estaria ali junto de outros discutindo, eu sou o maior, será que eu vou ser o maior? Será que eu vou ser o grande pregador do Brasil? Será que eu vou ser o grande isso? Será que eu vou ser o grande aquilo? Saiba, isso não é o evangelho. Desmilitarize a sua espiritualidade. De maneira bem prática, cuide, sirva teu próximo. Cuide e sirva do seu próximo. De maneira especial, os oprimidos dessa terra. O resto, gente, é resto. O resto é resto. Para a gente citar um texto para finalizar, vamos lembrar de Mateus capítulo 25. Dá um pulinho lá. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Não vou ler todo o texto, mas só queria relembrar que um dia o Senhor virá. No dia que o Senhor vir, Ele virá como um pastor que separa ovelhas de bodes. E Ele vai julgar essas nações, essas ovelhas e esses bodes. E Ele não vai te perguntar se você era
presidente, se você era vice-presidente, se você era secretário, se você era tesoureiro, se você era diácono, se você era líder. Ele não vai perguntar isso para você. Se você era CEO de empresa, se você foi promovido, se você ganhava bem, se você teve sucesso na sua vida profissional, se você era o queridinho da mamãe. Jesus não vai perguntar isso para você. Jesus, se assim o Senhor permitir, Ele vai virar para cada um de nós e vai dizer assim: venha, bendito do meu Pai, porque o reino de Deus é teu. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava com frio, você me cobriu. Estava preso, você foi me visitar. Quando eu chegava, todo mundo levantava e ia embora. Você não foi embora, você ficou comigo. E a gente vai virar talvez para Jesus, né? Achando, né, que tinha a ver com os versículos que a gente tinha decorado. Achando que tinha a ver com as letras de louvores e de hinos que a gente tinha cantado. Achando que tinha a ver com a frequência na igreja. Se era dizimista ou não era. A gente vai virar para Jesus e falar: Jesus, mas quando que a gente fez isso para o Senhor? Aí Jesus vai falar assim: você lembra naquele dia? Você estava lá em Quitaúna, que o pastor expôs o texto do evangelista Marcos, capítulo 9, verso 33. Ele contou a história do dia em que eu peguei uma criança e levei e falei assim: vocês têm que servir essa criança. Então, vocês cuidaram das crianças. Vocês cuidaram dos pobres. Vocês cuidaram dos oprimidos. Vocês tiveram coragem, tomaram o lado e ficaram com aquele que todo mundo abandonou. Quando vocês fizeram isto para eles, vocês fizeram para mim. Era eu ali. Venha, bendito do meu Pai. Que a nossa vida seja assim, uma vida bonita, linda, com a espiritualidade que brota de Jesus. Amém? Quero te convidar a orar mais uma vez. Deus e Pai, estamos submetidos à Tua voz, com os nossos corações escancarados na Tua presença, pedindo para que Teu Espírito Santo nos convença, e não somente convença, mas nos inspire a vivenciar e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Livra-nos da tentação da hierarquia e nos conduza, Senhor, debaixo da luz e da sabedoria do Teu Evangelho. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico? Fique de pé.